Bem Viver, espiritualidade no dia a dia. Oi, eu sou a Lulu e esse é o Bem Viver, o podcast devocional do Novas Narrativas Evangélicas. Vou conversar pra vocês que essa é mais uma semana que eu não tô lá 100% das ideias não. Tô meio mal, meio nhé. Tive terapia essa semana, falei sobre esse meu estado de espírito que não tá lá dos melhores. Mas quando eu tô meio mal, eu tenho um hábito que não é dos melhores também, que é de fazer compras. E compras online, principalmente. Tipo assim, sabe quando você entra na Amazon e fecha o seu carrinho, que tá lá há algum tempo? Foi basicamente isso que eu fiz. Comprei uns livros que eu tava querendo há muito tempo, namorando. E aí Hoje não, mas essa semana foi uma época que eu disse: quer saber, só se vive uma vez, vou fechar esse carrinho, vai chegar aqui e vai dar tudo certo. Mas queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Como eu disse, eu fechei meu carrinho da Amazon essa semana e fiquei pensando muito sobre esses processos produtivos, esses processos de compra, esses processos de consumo que a gente experiencia durante a vida e durante os dias, e especialmente durante os dias ruins. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que, quando tá mal, tem que comprar alguma coisa, tem que comer alguma coisa, tem que, sei lá, gastar algum dinheiro, comprar um festival. Tem esse tipo de impulso em relação ao dinheiro, mas isso é muito doido da mente humana, né? Eu tenho muito isso. E eu já comecei a fazer uma estratégia que é colocar no carrinho coisas que eu acho que eu vou precisar a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo, para quando eu tiver mal, eu comprar coisas que pelo menos sejam úteis, pelo menos sejam coisas que eu tô precisando de fato, e não apenas um consumo do meu desejo ali da hora. E tem dado certo. É uma estratégia aí de sobrevivência, de redução de danos, eu diria. Inclusive, um dos primeiros episódios do Bem Viver é sobre redução de danos, eu recomendo que você ouça. Mas eu fiquei pensando muito sobre como a gente se relaciona com o que a gente consome. E eu tenho feito esse exercício de, tirando esse dia que eu comprei da Amazon, comprar de pequenos comércios, comprar da vendinha que tem na esquina, ao invés do Carrefour do Pão de Açúcar, sabe? Essas pequenas coisas. E eu acho que pra quem é do interior, pra quem é de cidades menores, ou de cidades que tem essa cultura de feira de mercado, isso é muito mais comum. Mas pra quem vive na capital, o iFood, ele costuma ganhar, assim. Pelo menos na minha experiência, assim. Os mercados grandes estão dominando. O Oxo, sei lá como se diz. Ele está em todos os lugares e ganhando das vendinhas, assim. E eu queria convidar a gente a pensar sobre esse processo de como o capitalismo tem sufocado alguns pequenos comércios e como é que a gente pode, nas pequenas práticas, revolucionar esse processo de compra, de venda, de pensar sobre esse processo de produção. E eu fiquei pensando em algumas orações que eu já fiz e que eu já ouvi. Existe uma reflexão espiritual sobre o processo de fabricação, de cultivo, de colheita. E eu lembro especificamente de um evento que eu tava, que era até meio militante, crente em relação à questão racial e etc., que a líder daquele evento fez uma oração que falava sobre: abençoa Deus quem cultivou, abençoa quem colheu, abençoa quem levou de transporte até o mercado, abençoa quem pagou, abençoa quem trouxe até a nossa mesa, abençoa quem preparou. E eu acho que essa oração pelas mãos que prepararam é muito comum, mas você ora sempre pelas mãos que prepararam seu alimento, pelas mãos que colheram, pelas mãos que cultivaram, pelas mãos que pensaram toda a agricultura, toda a estratégia de agricultura, toda a ecologia ao redor do alimento que chegou até a sua mesa. Eu acho que isso é fundamental. Principalmente se a gente está pensando em alimentações mais saudáveis, melhores hábitos de consumo e de plantio também, né? Eu acho que pensar nas pessoas que fabricam e inclusive lutar por reforma agrária, lutar por melhores condições de trabalho, tudo isso tem a ver com o bem viver,
com sinalizar o reino de Deus aqui e agora. E eu também tô num momento, vocês acompanharam um pouco aqui da minha cirurgia e tudo mais, eu tô num momento que meu corpo mudou muito. Então, eu tô precisando mudar meu guarda-roupa, assim. Tem roupas que já não me cabem, tem roupas que já não fazem mais sentido, assim, pro corpo que eu tenho hoje em relação ao corpo que eu tinha 4 meses atrás, assim, nem é tão longe. Mas... E aí, como é que eu faço esse consumo de troca de guarda-roupa? Eu não vou comprar todas as roupas ao mesmo tempo, porque eu não tenho nem condições financeiras para isso, de fato. E aí, quais são essas roupas que eu vou escolher? Você tem pensado na fabricação das roupas que você consome? Se as marcas que você compra usam trabalho escravo ou não? Se as marcas que você consome usam algodão sustentável? Sabe, essas pequenas coisas que, na verdade, são grandes coisas. Eu não acho que os consumos individuais, eles vão individualmente transformar o mundo, mas eles também são importantes, sabe? Eu não gosto tanto dessa ótica de tipo assim, o meu banho não vai mudar o jeito que a empresa de água e o agronegócio consome a água do mundo. De fato, não vai. Mas o que te custa não tomar 1 hora de banho, sabe? Eu acho que os hábitos individuais também importam. Principalmente se a gente está buscando uma lógica coletiva, uma lógica de bem viver, uma lógica de sinalizar o reino de Deus na Terra, uma lógica de amor ao próximo, de amor ao meio ambiente, de amor aos animais e à criação. Eu acho que isso tem que fazer parte da nossa lógica. Então, essa semana eu fiz uma tour em brechós com os meus amigos. Inclusive, meus amigos são Evelyn e Matheus, no caso que eu fui pela tour dos brechós. Vou deixar aqui um trecho agora dessa tour. Ai, que eu acho tão lindo, eu acho tão lindo. Nossa, essa edição tá linda. Reais, tá? Olha lá. 25, um livrinho velho desse. Mas é que é velho, né? É porque é velho, é mais tá caro. Esse aqui. E tá conservado. A Yada namora. Vocês já leram Já vi isso. aquele alienista. conto... Ali você nunca li. Aquele conto, a Cartomante? É Cartomante ou Eu já li a Cartomante. Ah, isso é muito bom. E já li Pai contra Mãe. Pai contra Mãe, acho que eu não li. O Zanir é muito bom. E a gente passou por vários brechós de várias coisas, de roupa e de casa e de livros. E nesse momento específico que eu mostrei, a gente tava vendo livros. E é muito doido, porque a gente quer comprar mais. E assim, eu tô cheia de livros na minha prateleira que eu ainda não li. E aí a minha tendência era tipo assim, nossa, mas eu ainda não li esse do Jorge Amado e tá aqui uma edição tão bonita que eu queria levar pra casa. Mas assim, pra que eu vou levar pra casa se eu não vou ler tão cedo? Eu acho que existe um momento das oportunidades que a gente encontra e que a gente precisa valorizar o nosso dinheiro, que é tão suado. Então, assim, se você realmente viu uma roupa que tá muito na promoção e que você vai usar e que você tá precisando, eu acho que existem estratégias de compra que são saudáveis. Mas a gente precisa repensar o nível do consumo que a gente tem, a quantidade de coisa que a gente consome, quantas coisas a gente compra, se a gente tem pé o suficiente pra vestir tanto tênis, sabe? Se a gente tem perna o suficiente pra vestir tanta calça, tanta blusa, tanto vestido. E eu acho que existe um poder muito grande na doação, no arejamento, sabe? Na troca. Então eu acho que existe uma grande potência em promover, por exemplo, bazares coletivos, esses bazares de igreja, comprar coisa de brechó. Essa semana eu comprei uma camisa de brechó que eu já usei 3 vezes, gente. E assim, essa semana que eu digo, foram assim, 5 dias eu usei ela 3 vezes, porque ela é muito bonita e ela foi R$10. E eu exibo com orgulho de falar assim, gente, isso aqui foi R$10, sabe? Se eu fosse uma Zara da vida, isso ia custar R$200, iria. Porque é isso, o capitalismo, ele tá aí ao derredor buscando a quem possa tragar e às vezes a gente cai. Mas existem pequenas estratégias de consumo sustentável, né? E de diminuir os nossos danos. Porque a gente vai sempre deixar pegadinhas, né? Pegadas mesmo, por aí.
E é importante a gente reduzir esse impacto negativo que a gente gera nas pessoas e no mundo. E nesse processo todo eu ainda fiquei pensando no consumo em relação a pessoas, em relação a redes sociais. Não quero falar aquela coisa, nós estamos consumindo pessoas. Não é essa a lógica, mas eu acho que a gente consome muita internet hoje em dia. Eu, pelo menos, né? Eu trabalho com internet, eu vivo muito a internet. E aí, às vezes, eu me vejo consumindo coisa de uma gente que nem me interessa. Por que eu vou querer saber a vida da Virgínia? Sabe? Por que essa fofoca vai me interessar tanto? Se tem tanta gente produzindo coisa tão mais legal, tão mais potente, tão mais interessante, tão mais trabalhada. Pessoas que trazem uma história, uma bagagem, um conteúdo. A minha amiga Agnes, por exemplo, gente, por favor, ouçam o EBDcast e os vídeos dela no Reino em Pessoa, porque a bicha, ela lê coisa de 10 livros de teologia pra produzir um vídeo do De Volta ao EBD. Eu fico assim, todo mundo precisava ver esse vídeo. Mas eu vou engajar mesmo no vídeo, na fofoca do André Valadão. Eu vou twittar mesmo, não é do vídeo da minha amiga Agnes. É da merda que o André Valadão falou essa semana. E foi uma merda, foi uma merda. Mas por que a gente dá palco, sabe? E eu acho que às vezes é importante dar palco pra denunciar, mas tem que ser consciente o nosso processo de engajamento também, nosso processo do que a gente tá vendo, do que a gente tá curtindo, do que a gente tá não curtindo. Sabe, existe um termo no inglês que é o doom scrolling, que é quando você fica passando eternamente o feed sem ver o fim, porque realmente é feito para não ter fim, e você fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, quando você vê, foi seu dia inteiro e você só rolou o seu feed do Instagram, do TikTok. E assim, eu acho que inclusive esses processos têm que ser conscientes, assim. Eu tenho dias que eu levanto e falo assim, bom, agora eu vou me dar 2 horas de TikTok. E aí eu fico ali, sabe, um tempão, mas eu estou consciente de que eu estou no TikTok e que foi intencional eu gastar esse tempo sabendo o que tá no TikTok. E eu acho que é isso, a gente precisa de mais consciência nos processos, precisa estar presente, vendo o que a gente tá consumindo, o que a gente tá vendo, o que a gente tá assistindo. E assim, não é porque a gente tem que ver sempre coisa boa. Eu vejo Casamento às Cegas, eu vejo todos esses reality ruins, vocês sabem, né? Mas eu acho que é importante a gente ver de forma consciente mesmo, tá presente aqui e agora, prestando atenção em como a gente está consumindo. Então esse é um convite pra gente prestar atenção nos nossos hábitos, nos nossos dias, nos nossos carrinhos, no nosso cartão de crédito, porque é isso. E pra não dizer que eu não falei de Bíblia, eu fiquei pensando muito num texto que Jesus diz assim, cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. E depois ele vai contar uma parábola que eu amo, que é de um cara produziu um monte de coisa, produziu, encheu um galpão e aí falou assim, nossa, encheu o galpão, né? O que eu faço agora? Vou fazer outro galpão com o dobro de tamanho pra encher mais. E tipo assim, qual é o sentido de só encher um galpão e não partilhar, né? Isso é a versão Luciana, a versão Novas Narrativas Evangélicas by Luciana da parábola, tá? Depois vocês vão ler ali, tá em Mateus, tá em Lucas, deixa eu ver aqui, onde tá? Lucas 12. Lucas 12, 15, se você quiser ver. Mas, e aí, diz a parábola que Jesus vai dizer, louco, hoje mesmo pedirão sua alma. E o que você tem guardado? Pra quem vai ficar? Sabe? Pra onde vai? Tudo isso que você acumulou, todo esse conhecimento de TikTok. Eu acho ótimo que a Evelyn, por exemplo, ela conta tudo que ela aprendeu no TikTok pra gente na mesa do bar. E, pra mim, isso é o suprassumo do conhecimento, entendeu? Porque o TikTok tem dicas de vida que nenhum outro lugar você vai encontrar. Mas é isso, acho que a gente precisa ser consciente, a gente precisa acumular menos, a gente precisa estar presente aqui agora e pensar sobre o que a gente tá fazendo com o nosso dinheiro, com a nossa vida, e com o que a gente compra, com o que a gente doa, com o que a gente vende. E é sobre, com a nossa força de trabalho e a nossa mais-valia como um todo.
Fez sentido pra você? Mais um episódio de devaneios, mas que era algo que estava aqui no meu coração. Queria compartilhar com vocês. Obrigada por ouvir até aqui. Deus te abençoe. E um beijo. Tchau, tchau. Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda gente junta, construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcast favorito e pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo pelo Brasil. Esse podcast é apoiado pela TID Setúbal. A apresentação e o roteiro são da Luciana Petersen e Matheus Machado. A edição é da Bianca Hatt. O design babadeira é da Nick Ellert. A comunicação é feita pela Tayo Amaral. E a gente tem na equipe a Evelyn e a Tati, que nos ajudam muito para manter a casinha em pé e funcionando. Tchau!